Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o assunto de hoje seria pedais de equalizador. Esses pedais, na minha opinião, eles deixam de ser meramente um pedal, um equipamento e se torna simplesmente uma ferramenta. E é uma ferramenta que todo músico, todo guitarrista que tem uma vida ativa com seu instrumento deveria ter. E por que eu digo isso? Quem de nós nunca passou pela situação de ser convidado para tocar em algum local, de ser chamado para tocar em algum bar ou alguma igreja, em algum evento, e você chega lá e se depara com um equipamento de som totalmente inadequado. E esse inadequado muitas vezes nem é necessariamente um equipamento de som ruim, mas às vezes ele é incompatível com o seu set de pedais ou com o seu estilo de música. Às vezes você vai tocar um heavy metal, você encontra um amplificador para jazz ou vice-versa. Muitas vezes você precisa de equalizar o seu set em um determinado tipo de amplificador. Ou, chega lá, você tem que ligar o seu som direto em linha e você encontra ali algum obstáculo onde o seu equipamento, que soa de forma totalmente perfeita e equilibrada, se encontra ali em risco, porque você não consegue chegar ali em uma equalização e você não tem recursos para poder corrigir isso no momento. E aí entra a importância de um pedal de equalizador. No caso aqui eu tenho um da Behringer, é um equalizador bem simples, mas extremamente eficiente. Aqui você tem 7 bandas de equalização. É claro que você não precisa disso tudo. Você pode pegar algum pedal de 5 bandas, porque geralmente nós vamos trabalhar os picos das frequências para poder corrigir algum desnível de som. Muita gente opta por usar pedal de compressor para fazer esse tipo de trabalho. Eu mesmo já tentei corrigir muitas frequências, picos de frequências, usando um pedal de compressor. E realmente, muitos dos casos funciona bem. Porém, existem casos mais extremos, onde a gente precisa literalmente contornar a frequência e literalmente moldar o som para que ele saia no estágio final de forma bem audível, de forma bem coerente com o seu som. E isso um pedal de compressor não consegue fazer. Ele consegue sim dominar os picos de entrada de graves, não deixa o seu instrumento borrar o amplificador se ele estiver muito grave, ou não deixa estalar de agudo, Ele consegue chegar às frequências num nivelamento legal, mas ele não consegue moldar as frequências, por mais que você coloque ataque, ou você aumente ou tire o sustain, ainda assim você não altera o timbre. E muitas vezes nós vamos precisar mesmo desse pedal. Além dele servir também como compressor. Eu uso muito esse pedal para comprimir os picos de frequência, especialmente quando eu estou trabalhando com drive de alto ganho. Eu uso muito esse pedal como booster também. Você pode perceber que você colocando o nivelamento aqui no level, você tem um boost de frequência. Você pode colocar como boost de médios, como boost de agudos, enfim. Você tem como comprimir um som e ainda como dar um boost, tudo isso num só pedal. Então, saca só aí que nós vamos demonstrar aqui como seria a utilidade dessa ferramenta que é um pedal de equalizador. Muito bem, pessoal. Inicialmente, eu gostaria de demonstrar o que foi que eu fiz, Eu liguei a guitarra no meu Blues Breaker, em seguida passei o sinal para o Sansamp, que é exatamente o tipo de cadeia que eu uso com o meu equipamento. Em seguida, eu liguei todo o sinal passando pelo equalizador gráfico da Behringer. A diferença é que eu instalei tudo em um outro amplificador que tem as frequências e um timbre muito diferente do meu original. Ou seja, algo que daria muito certo no meu amplificador, muito provavelmente não vai dar certo em um outro amplificador com características diferentes. Observe isso.
som ficou totalmente estridente, totalmente borrado, desequalizado, né, e inviável para uso. Tudo isso porque eu pluguei o meu equipamento, né, com as regulagens padrão em outro amplificador, né? Pode ser que você plugue direto na mesa, enfim. E quando a gente se vê numa situação dessas, um pedal de equalizador gráfico pode ser a melhor solução. Então vamos ligar. Repare que aqui ele já equalizou um pouquinho o som, mas não muda muito, né, do original. Ele deu uma equilibrada, mas não alterou muito, porque todos os knobs estão zerados, está tudo fletado. O que a gente pode fazer para conter esse excesso de agudos? A gente vem aqui nas frequências agudas, apenas um totozinho aqui para baixo, ó, só um pouquinho, coisa mesmo, costuma ser o suficiente. Perceba agora. Muito bem, ele conseguiu tirar aquela estridência toda que estava inicialmente, ó. Tornando o som muito mais audível, muito mais aveludado, com apenas um pequeno ajuste. Então é muito importante entender isso, né? Mas suponhamos que esses agudos, né, realmente fizessem parte do meu timbre e que eles não pudessem ser excluídos. Porém, eles não poderiam estar sendo executados de uma forma tão estridente, tão borrada, tão mal feita, né? O que nós podemos fazer nesse caso? A gente volta aqui os pedais, os parâmetros. Pode até subir um pouquinho agudo, só que a gente baixa aqui na frequência dos médio agudos. E aqui nós teremos uma outra equalização mais aguda. Com brilho, porém comprimindo o excesso. Esse excesso, né, ele vai ser de uma certa forma arredondada, porque eu tirei aqui os médio agudos, né? A gente pode tirar um pouquinho, que ainda está estridente, mas você consegue um brilho muito interessante, apenas defasando um pouquinho dos médios. Observaram como que os picos já se... Vai ligando. Você continua com o brilho dos agudos, porém você elimina os picos dele, ou seja, ainda não eliminei totalmente, porque aqui eu teria que fazer um pouquinho mais de ajuste, talvez tirar um pouquinho daqui. Talvez essa equalização fosse o ideal, vamos ouvir. Tirei muito. Seria mais muito. Aí você já conseguiu. Se você quiser, por acaso, também usar o timbre original, né, e quando acionar o pedal, você corta os excessos de agudo e coloca um pouco de médios para você fazer um solo ou algum outro tipo de manobra onde você precisa de mais destaque na guitarra. Você pode usar o equalizador gráfico mais ou menos dessa forma aqui. Repare que agora a guitarra está aparecendo. Muitos agudos espalhados na frequência. Muitos médios. Opinião, é uma opção muito melhor do que um pedal de compressor, visto, né, esse tipo de uso. E eu acho
que por isso se torna indispensável para você adaptar esse seu timbre em qualquer tipo de som, em qualquer situação, né? Você pode conseguir uns apelos mais graves assim para simular um amplificador mais grave. Olha como é que ele adiciona grave sem borrar o som. Então aqui a gente fez alguns ajustes para que os graves apareçam mais, mas isso não borrou o som, isso não fez com que o som ficasse borrado ou sem brilho. Então eu acredito que esse pedal tenha uma característica muito importante, né? Não para mudar o timbre da sua guitarra, mas para mudar o timbre final do seu som. No caso, por causa desse desajuste, aí você já conseguiu uma outra timbragem um pouco mais hard rock. E aí você pode fazer muita coisa, né, só usando esse pedal. Ele te prepara para qualquer situação, basicamente de som ou de ausência de qualidade de som, né, e por isso que é a minha preferência em relação aos pedais de compressor.